Olá, oitavo ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, como vocês podem ver aqui no vídeo, a nossa aula de hoje vai ser a respeito do texto Meninas da Noite, que se encontra aí no primeiro momento, na página 140. É o primeiro texto do capítulo 4, dentro desse gênero que é o relato de experiência. Devo alertar para vocês que o tema desse texto ele é pesado. Nós vamos falar a respeito de prostituição infantil, que é exatamente o fato que o jornalista Gilberto Dimenstein vivenciou e que o marcou profundamente. Isso é o que a gente encontra aqui no box antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora é a introdução de um dos livros mais importantes do jornalista Gilberto Dimenstein, Meninas da Noite. Nessa obra, ele relata sua experiência como um jornalista que se embrenhou nos mais distantes lugares do Brasil, na intenção de denunciar um problema extremamente grave, a terrível situação de meninas que, escravizadas, são forçadas à prostituição. Nesse relato, Gilberto traça o passo inicial da sua pesquisa, que durou 6 meses e foi suficiente para marcá-lo por toda a vida. O Gilberto, gente, infelizmente faleceu. Faleceu mais precisamente no dia 29 de maio, sexta-feira passada. Ele lutava contra um câncer e infelizmente não resistiu. E ele é considerado um dos maiores jornalistas, do nosso país, justamente por tratar sobre esses temas importantes, temas relevantes para a nossa sociedade. Então lembrem-se, nós iremos ler um texto, um relato de experiência, que está aí desenvolvido sobre a ótica do Gilberto, então é a visão dele sobre esse assunto, e principalmente vai trazer as experiências, as sensações que ele teve no momento que ele gravou, que ele coletou, os depoimentos dessas crianças. Então vamos lá. Às 8h20, o carioca monomotor da Embraer ensaia os primeiros movimentos da hélice no aeroporto de Iraituba, no centro-oeste do Pará. Dentro do avião, além de mim e do piloto, estão a fotógrafa Paula Simas e mais um guia, que por motivos de segurança não terá o seu nome revelado. O avião se desloca em direção à pista na manhã ainda fresca de 1º de fevereiro de 1992. Procuramos o cinto de segurança remexendo-nos nas poltronas. Não o encontramos. Sorrindo, o piloto informa: não usamos isso por aqui. Não adianta colocar cinto. Quando o avião balança muito, os garimpeiros arrancam. Em situações normais, o avião não é equipado com poltronas. Os passageiros sentam-se no chão, dividindo o espaço com as cargas. Na rota do treme-treme, o jeito é agarrar-se aos cintos fixos nas partes laterais do aparelho. O medo faz com que os passageiros se agarrem com tanta força aos cintos que acabam por destruí-los. De tanto consertar, o piloto preferiu arrancá-los de vez. O cinto é apenas um detalhe insignificante. Nesse momento, estou mais preocupado com uma dúvida que cultivo desde que, em julho de 1991, iniciei minha investigação sobre o tráfico e aprisionamento de meninas forçadas à prostituição. Se conseguiria documentar um cativeiro. Depois de 7 meses de investigação, tenho em meu poder fotos, fitas com gravações até em vídeo, documentos da polícia, entidades assistenciais, inúmeras entrevistas com testemunhas e vítimas do tráfico e escravidão em vários pontos da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, englobando a Amazônia Legal. A maior parte do material foi recolhida na fase de campo da investigação, desfechada na primeira semana de janeiro deste ano. O tempo está bom. Durante todo o trajeto, pode-se admirar a paisagem, a floresta fechada, cortada por caudalosos rios, de águas amarronzadas. Aproveito uma breve estabilidade do avião para fazer anotações no diário de viagem
que procuro manter atualizado não apenas com informações, mas com minhas impressões. Detalhes que aparentemente insignificantes podem ser úteis para a elaboração do livro. Não me limito a declarações ou dados frios. Procuro um olhar ou uma expressão reveladora, capaz de extrair mais verdades que as palavras ditas pelo entrevistado. Tento também perceber o que passa pela minha cabeça diante do que vejo e ouço. Nas nuvens, a bordo de um temerário monomotor, aproveito para sondar minhas emoções diante da iminente possibilidade de registrar a existência de escravidão 100 anos depois da abolição. Estou ansioso como se fosse minha primeira reportagem. É uma sensação parecida com o primeiro beijo. Interrompo as anotações aos primeiros sinais de civilização. Depois de 50 minutos de voo, imensas poças de água amarelada, efeito da destruição da natureza pela paixão do ouro. Paula Simas não para de tirar fotos. Do alto, Cuiú parece inofensiva. 2 ruas com fileiras de casas de ambos os lados. Uma mula na pista impede a aterrissagem. É preciso esperar pela boa vontade dela ou de alguém que se disponha a tirá-la da pista. O sol volta a castigar. O pouso foi tranquilo, até onde isso é possível numa pista de terra cheia de poças de água e buracos. Em poucas horas, uma sucessão de entrevistas esclareceria a minha dúvida, encerrando a procura de uma prova fotográfica da escravidão de meninas. Com ela, posso concluir a viagem, mas decido mudar meus planos. O que vejo e ouço, tudo fotografado, precisa ser divulgado imediatamente. Não está mais em jogo apenas uma reportagem. Uma menina implora para que eu a liberte e me faz lembrar que, além de jornalista, sou cidadão. Mas nesse momento não tenho condições de ajudá-la. Apresso minha volta a Brasília com o intuito de produzir uma série de reportagens para a Folha de São Paulo, revelando às escravas de Cuiú, o que presumo iria mobilizar a polícia. De Belém, entro em contato com a direção do jornal, Sinal Verde. Durante a viagem para Brasília, agora num confortável Boeing da Transbrasil, reflito sobre as etapas por que passei até chegar a Cuiú, um exemplar de cativeiro entre tantos espalhados na selva amazônica. A maioria deles criada em torno de 800 zonas de garimpo que atraem hoje cerca de 600 mil homens. Registro no diário o nome da personagem oculta, mas decisiva de toda a investigação. Sem ela, dificilmente teria alcançado alguma coisa. Maria de Lourdes Araújo Barreto, que em Belém me introduziu na rota do tráfico de meninas e nos labirintos da prostituição infantil. Lourdes abre o diário e, como não podia deixar de ser, encerra a última página. Convido o leitor a dividir comigo essa viagem pelas rotas do tráfico humano. Uma das estações finais é Cuiú, mas ela passa antes pelos segredos da prostituição infantil, que se dissemina pelo Brasil. O Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, do Ministério da Ação Social, divulgou em um documento que estima em 500 mil o número de meninas prostitutas. A Amazônia é a região que atrai o mais intenso movimento migratório, alterando com extraordinária rapidez a cara do país. Homens e mulheres de pele clara e cabelo louro, procedentes do sul, se mesclam ao caboclo amazônico. Misturam-se cores de pele, comidas, expressões. Muitos foram à procura de terras, outros atraídos pelo ouro. De acordo com o último censo, as maiores taxas de crescimento da população foram registradas na Amazônia. Roraima, com 9,1%, Rondônia, com 7,9%, Mato Grosso, 5,4% e Pará, 3,4%. Protegida pela natureza que dificulta o acesso por terra e até por ar, incontável número de acidentes de avião,
A selva cria estados dentro do estado, onde a lei é ditada por quem tem mais armas, melhores pistoleiros e mais audácia. As rotas do tráfico de meninas convertidas em prostitutas são um sinal cristalino da desorganização e desumanidade desse movimento. Para seguir algumas das rotas, deparei-me com personagens que, se não existissem, um escritor teria de inventá-los. E vi cenas e ouvi depoimentos que, se também não fossem reais, um cineasta ou escritor teriam de colocá-los na tela ou nas páginas de um romance. Então, gente, aqui encerra o relato do Gilberto de Menstein, e na página anterior tínhamos um box do Aprenda Mais, que eu não quis ler para não parar, né, o fluxo aqui do texto. Então, eu vou voltar aqui na página 142 para ler o box do Aprenda Mais, que vai trazer algumas informações do Gilberto de Menstein. Quem é Gilberto de Menstein? Para Gilberto, o jornalismo é uma forma de educar por meio da comunicação, como se fosse uma sala de aula. Como um professor, o jornalista lança um olhar diferenciado sobre os fatos, na intenção de mostrar ao seu público quais os problemas da comunidade e os caminhos que ela pode seguir para melhorar. Desenvolvida nos seus livros, como o famoso Cidadão de Papel, e na sua atividade diária, essa visão fez de Gilberto um dos jornalistas mais respeitados do mundo, tendo recebido inúmeros prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Criança e Paz da Unicef. Como eu disse no comecinho da aula para vocês, Gilberto é muito conceituado, muito conhecido, é uma figura muito importante para o jornalismo brasileiro. Infelizmente faleceu, né, no mês passado, mas era uma figura muito importante que tinha um olhar muito cuidadoso para o jornalismo e para esses temas que são importantes, que muitas vezes não são comunicados, não são falados, né, porque as pessoas não têm acesso, porque não conhecem as histórias. O dicionário desse texto trouxe apenas uma palavra, sondar, que essa palavra apareceu lá no comecinho do texto, na página 141. Sondar é examinar, explorar, certo? Na página 144, vocês encontrarão 3 questões no box para discutir, que eu vou logo indicar aqui para vocês as respostas, para evitar que vocês fiquem com 2 atividades para casa. Então, primeira questão. Você já ouviu falar na expressão situação de risco? Pesquise sobre isso na internet e pergunte aos adultos de sua família se eles sabem do que se trata. Situação de risco é o nome que nós damos para as pessoas que, dentro da nossa sociedade, estão sujeitas a uma situação de vulnerabilidade. Imaginem, por exemplo, uma criança que os pais morrem num acidente, por exemplo. É um exemplo bem trágico, na verdade, né? Mas essa criança, momentaneamente, vai estar numa situação de risco, porque ela perdeu os pais, que são as pessoas responsáveis por cuidar dela, dessa criança, e ela vai ficar, se não tiver uma família extensa, não tiver os avós, os tios, essa criança vai ficar à deriva, né, tendo que cuidar de si mesma, sem ter condições para isso. Então, os grupos de situação de risco, as pessoas em situação de risco, podem ser desde crianças até os idosos, né? Isso não é uma unanimidade. Diversas pessoas podem enfrentar essa situação de risco momentaneamente por algum fato externo que não está ali no seu controle. Segunda questão, você já viu ou leu alguma matéria sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes? Converse com a sua turma e o seu professor sobre o assunto. Nós temos em nossa sociedade uma cultura bem machista, né? Vocês sabem disso, e bem patriarcal. Então, era comum antigamente que as mulheres, assim que entravam ali na menarca, nas primeiras menstruações, elas já fossem entregues
para o casamento, então era muito comum as meninas na adolescência já serem mães, já terem uma família constituída. Hoje em dia compreende-se que essa faixa etária da adolescência não é a faixa etária adequada para se ter filhos, também não é a faixa etária adequada para se constituir família. Mas isso não significa que essas situações não ocorram no nosso país, né? Infelizmente ainda é bem comum adolescentes nessa faixa etária que vai dos 12 anos até os 18 anos incompletos, que são mães, né? Que são pais, que já têm família constituída. É triste porque essas pessoas não estão aproveitando a faixa etária em que estão, que era uma faixa etária de descobertas, de aprendizado. Infelizmente acabam aí pulando as etapas da vida, de certa forma. Existem também, gente, os casos mais graves, que são realmente os casos de exploração. Crianças que não têm uma estrutura familiar adequada, que são iniciadas nesse universo de prostituição desde cedo, né? Principalmente as meninas vivem numa situação de vulnerabilidade maior, às vezes são colocadas nesse universo pelos próprios familiares para poder vender o seu corpo, né? Em troca de algo que a família precise. É muito triste, mas é uma realidade que infelizmente ainda atinge muitas meninas e muitos meninos também do nosso país. Terceira questão: apesar de as leis brasileiras dizerem que crianças e adolescentes não podem ser forçadas a trabalhar e que qualquer contato sexual com eles por parte de um adulto é crime, ainda há pessoas que dizem que as crianças agem voluntariamente. Qual a sua opinião sobre isso? Posso garantir a vocês que se a criança estiver sendo educada da maneira correta, ela jamais irá insinuar esse tipo de atitude, porque a faixa etária que aquela criança está não condiz com esse tipo de comportamento. Então, uma criança jamais vai ser sexualizada se o ambiente não fizer isso para ela. Então, desde as roupas que são escolhidas para os adolescentes, por exemplo, para as crianças, aquilo que se assiste, aquilo que se ouve, já são influências para que essa criança perca a sua inocência e entre nesse universo de sexualidade de forma bem precoce, o que pode trazer danos assim irreversíveis tanto para as crianças como para os familiares também. Então, gente, aqui nós encerramos a análise, né, do relato e das questões para discutir, e vocês ficam com a atividade que vai da página 144 até a página 147. Qualquer dúvida é só me procurar, ok? Até a nossa próxima aula.